Várias foram as paragens dos portugueses no mundo. África, Brasil, Ásia são continentes ligados pelas viagens ultramarinas de homens que procuravam expansão e riquezas, mas que acabaram por enriquecer as novas culturas. É essa história cheia de histórias que este concurso das 7 maravilhas portuguesas no mundo ajuda a recuperar. Algumas cabem dentro do novo romance de Filipa Martins. Muito boa noite, e bem-vinda a este jornal. Quanta terra soa quase que parece uma exclamação. É exatamente esse o espanto. Se calhar merecia, de facto, uma exclamação. É esse o espanto que encontramos quando viajamos pelo mundo e descobrimos que afinal os portugueses andaram por tantos sítios e fizeram tanta coisa. Quanta terra, quantos feitos, quantos monumentos, quantos povos, quantas heranças. No fundo, é um pouco isso que eu quero dizer com esse título, que abarca tudo. Normalmente nós associamos os descobrimentos ao mar, porque é o mar que é o meio. O mar levou-nos, a nós portugueses, a esses sítios, mas no fundo o objetivo era chegarmos a essas terras distantes, desconhecidas, paragens à procura de glória, de riqueza. À procura de glória, à procura de riqueza também, mas de uma forma até um pouco harmoniosa, porque se alguma coisa aprendi com esta investigação que fiz durante estes meses, foi que, apesar de haver situações que são estudadas historicamente, como a questão da escravatura, os portugueses sempre tiveram uma preocupação muito grande em chegar a um sítio e não impor as suas tradições. Pelo contrário, era muito fácil chegar a um sítio e vermos par a par, lado a lado, as tradições portuguesas e as tradições locais, e mesmo uma certa aculturação por parte dos portugueses de muitas tradições locais desses povos e desses países. No entanto, apesar de ter feito essa viagem pela história para poder escrever este romance, o romance não vive tanto de factos, mas mais exatamente disto, de romance. É uma mistura, ou seja, eu escolhi 7 locais porque 27 maravilhas em 27 espalhadas por todos os continentes, com as suas cronologias, com as suas histórias, era impossível condensar. E não cabiam com certeza em 300 páginas. Todo, e provavelmente estaria por alguns anos a estudar e era muito complicado, enquanto romance histórico, delinear uma estrutura lógica, uma narrativa que unisse todas essas histórias riquíssimas, todas elas. Portanto, eu escolhi 7. Estamos a falar, por exemplo, de Cabo Verde, da Ilha de São Vicente, muito importante na trilogia entre o Brasil, a África e a Índia. Quando nós falamos, por exemplo, de uma ilha muito pequena em que víamos animais, vegetação, de todos estes sítios do mundo, era um ponto central. E, por exemplo, há pouco eu estava a falar da aculturação dos portugueses. Os portugueses preferiam casar com os locais em Cabo Verde, portanto, não com as portuguesas vindas da corte, habituadas a outros hábitos, porque provavelmente quando chegavam lá adoeciam e tendiam a morrer. Não conseguiam resistir ao clima, por exemplo. Além disso, os registros históricos dizem que as mulheres de Cabo Verde nessa altura eram lindíssimas, e eu não duvido. E os portugueses não resistiam a esses encantos, como não resistiam também a encantos de Índias, por exemplo, como Potira, não é? Arranja aqui um romance entre um português. A Potira é uma personagem do meu livro, mas é uma personagem real. E eu fiz essa mistura entre personagens históricas como Afonso Albuquerque, como Martim Afonso, que chegou ao Brasil e constituiu a primeira capitania em São Vicente. É ele, de facto, que tem um romance com Potira, que era na altura a principal mulher de João Ramalho, uma personagem que também existiu e em torno da qual existem muitas histórias, porque uns dizem que chegou ao Brasil mesmo antes da descoberta do Brasil, outros dizem que uns anos depois, e na verdade foi uma pessoa que simboliza a verdadeira aculturação, porque ele viveu como os índios, casou-se com a filha do principal Tabá, que significa chefe da tribo de índios, e foi por causa dele, desse João Ramalho, era beirão, segundo se diz, teve, segundo a lenda, mais de 18 filhos, viveu até aos 90 anos, de várias mulheres. Chegou até, segundo os escritos, a comer carne humana, que era... O canibalismo era praticado. Era, exatamente, principalmente em ele relação avisa, aliás, já estou a desvendar um pouco do romance, é verdade, mas ele até avisa um pouco os outros portugueses que chegam que ali se pratica. Exato, e essa Potira era lindíssima e, de facto, suscitou alguma curiosidade, algum interesse de Martim Afonso de Sousa. Isto romanceado, não há provas históricas,
mas é natural que aconteça. Isto no início do romance. Depois passamos por Cabo Verde, como já disse, passamos por Malaca e na altura... Um grande sultão da história. Exatamente, vivia lá um sultão que infelizmente quando chegou Afonso Albuquerque estava prestes a casar a sua filha, casamento que infelizmente não aconteceu porque entretanto os portugueses invadiram Malaca e conseguiram construir uma fortaleza num mês. Exato, era previsto demorar vários meses, estava previsto para meio ano, cerca de meio ano, mas em menos de um mês ergueu-se com grande dificuldade, porque para além de ser um clima diferente, havia muita escassez de comida. E no final até há uma história interessante um pouco que explica um pouco a natureza humana, porque nem só de grandes coisas e de grandes feitos nós vivemos, também temos as nossas vaidades, todos temos. E no final, Afonso Albuquerque, para premiar os seus trabalhadores, quis colocar uma pedra com o nome de todos os construtores, só que ninguém se entendia, porque todos achavam que uns eram mais importantes do que os outros, portanto, na hierarquização da pedra, qual era o nome que ficaria em primeiro lugar ou com maior destaque. Afonso Albuquerque, que não tinha meias medidas, achou que deveria virar a pedra ao contrário, portanto, os nomes dos trabalhadores estão virados do avesso, logo não se vê na primeira, quando se olha para a fortaleza e fez uma inscrição com uma frase que diz: aqui jaz a fortaleza renegada por estes trabalhadores, porque eles não se entenderam, no fundo. E há histórias de muitos desentendimentos, aliás, há alguma polémica à volta deste concurso no espaço oficial de língua portuguesa por causa do contexto em que alguns monumentos foram construídos e tem a ver também com o tráfico de escravos, com o colonialismo, vários desses temas que não fogem a eles no romance, mas que estão a provocar alguma polémica no espaço da CPLP. Eu tenho uma heroína que até, na verdade, é uma escrava. Portanto, eu acho que Portugal tem uma história lindíssima, mas não tem só uma história cor-de-rosa, tem uma história que é uma história. E a história, na sua grande dimensão, tem bons momentos, tem maus momentos, tem momentos mais difíceis, erros. Agora, nós temos de olhar para este património construído no seu contexto histórico. Os portugueses, de facto, fizeram coisas maravilhosas nos sítios onde chegaram, mas também fizeram coisas que, aos nossos olhos hoje em dia, são coisas condenáveis. Claro que são. Agora, nem tudo é preto, nem tudo é branco. As coisas têm de ser vistas dentro do seu contexto. Aceitou este desafio do concurso das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. O que é que este concurso pode fazer ao sentimento patriótico dos portugueses? Ajuda a aumentar a nossa autoestima? De certa maneira, sim. Eu acho que o principal, tanto que a frase do romance, a frase-chave do romance é: a maior viagem é aquela que nos leva às nossas origens. Eu acho que é muito importante nós conhecermos o nosso passado, a nossa raiz, para percebermos agora e hoje em dia um pouco sobre nós. Porque este sentimento, algumas características são tão próprias dos portugueses. Se calhar, se recuarmos um pouco, percebermos o que é que já fizemos, o que é que perdemos e o que é que ganhamos, compreendemos melhor enquanto povo. Eu acho que isso é fundamental. Se sentimos mais patriotismo, eu acho que a nossa história merece que nos sintamos orgulhosos, sem dúvida. Já votou, nós estamos a terminar a nossa conversa, já votou nas 27 maravilhas? Já votei, não votei em todas as que estão no romance, votei noutras 7, que não vou revelar aqui, não faz sentido. Essas foram escolhidas, no fundo, porque serviam a narrativa. Vamos esperar pelo resultado deste concurso, que será revelado no dia 10 de junho. O romance já estará nas livrarias dia 25 de maio. Dia 25 de maio, portanto, na próxima semana. Exatamente. Vamos esperar pelo resultado, como dizia eu, do concurso. Vamos esperar para ler esta Quanta Terra da Filipe Martins. Esses resultados, o resultado do concurso desta 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, será revelado aqui na RTP numa emissão especial.